Roger Machado avança nos trabalhos pensando no compromisso do próximo domingo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Está cada vez mais definido o time titular, a partir de retornos que ele ganha do departamento médico e também de revelações que ele mesmo fez sobre as escalações. Por exemplo, ele falou em entrevista para a Rádio Inferno quem está ganhando a disputa entre Thiago Maia e Ronaldo pela titularidade da primeira função do setor do meio-campo. É claro que a gente fala também a respeito do mercado de transferências. O Inter vai receber uma bolada vinda da Europa, em razão da venda agora oficializada do volante Johnny para o Atlético de Madrid. E este valor deverá ser investido e facilitar o fluxo de caixa para operações no mercado de transferências. A gente explica também o porquê Alexandre Alemão apareceu no bid da CBF como jogador do Internacional no dia de hoje. E falaremos também sobre o Sub-20, que tem o Colorado perdendo para o Red Bull Bragantino e com riscos sérios de rebaixamento. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 16 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que tem avanços por parte do técnico Roger Machado para definir a equipe e finalizar a preparação pensando no jogo de domingo pela manhã contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. No treino desta manhã, atividades técnicas foram realizadas pelo treinador, inclusive nas imagens que foram divulgadas pelo Internacional. E a grande novidade, de novo, é Alexandro Bernabei. Ele vem treinando sem restrições e deverá ser uma peça importante para o jogo do próximo domingo, sendo inclusive titular, retornando após período lesionado com uma lesão muscular que ele teve na coxa de grau 13, que se recuperou, inclusive, de maneira bem rápida, tá? A partir disso, a gente tem o sistema defensivo se estabelecendo com Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, mas a grande notícia do time titular, ela foi dada pelo técnico Roger Machado na entrevista que ele concedeu para Nani Quemelo, da Rádio Inferno, onde ele confirma quem venceu a disputa entre Thiago Maia e Ronaldo, e é Thiago Maia, que de acordo com o treinador está neste momento na frente nesta disputa. Roger também falou sobre Alan Rodrigues, possível reforço do Internacional, e sobre Ricardo Matias, explicando por que o atacante não tem uma hierarquia maior. Eu falei sobre isso no vídeo que gravei na tarde desta quarta-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Mas avançando na pauta, vamos falar sobre o mercado de transferências, porque tem algumas informações importantes para a gente trazer aqui, tá? Uma delas, o Inter, enfim, oficializou, houve a oficialização, enfim, da venda do volante Johnny, do Real Betis para o Atlético de Madrid. Essa venda é na casa de 30 milhões de euros, ajuda o Internacional, porque o Inter tinha 20% da plusvalia do Johnny, que é o lucro que o Betis teve com o jogador, tirando a diferença que ele pagou para o Inter, este lucro, 20%, vai para o Internacional. O que dá um total de 6 milhões, 5 ponto alguma coisa, milhões de euros para o Internacional. O que dá uma quantia de 30 milhões de reais, até mais de 30, 35 milhões de reais nesta negociação. Porque junta estes 20% de plusvalia e junta também mais alguns milhões pelo mecanismo de solidariedade. O Inter vai ter mais de 30 milhões, entre 30 e 35 milhões de reais pelo Johnny, tá? Que é uma negociação que, ao todo, vai dar ao Inter 12 milhões de euros, tá? 12 milhões de euros o Johnny deu ao todo, pela primeira venda e agora pela conclusão da venda dele para o Atlético de Madrid. E este dinheiro todo, 35 milhões de reais, ele vai ser investido, parte dele, no mercado de transferências. Não esperem o Inter fazendo uma compra de 35 milhões de reais, tá? Mas é um dinheiro que entra agora e, através disso, no fluxo de caixa do Internacional, possibilita que o Inter realize operações financeiras que estavam um pouco mais apertadas.
como por exemplo a do Alan Rodrigues, que pode caminhar a partir de agora no mercado de transferências, justamente em função dessa quantia que vai haver nos cofres do Internacional. Avançando na pauta, eu preciso explicar uma situação que gerou muita repercussão nesta quarta-feira, que foi o fato de Alexandre Alemão ter sido lançado no bid da CBF como jogador do Internacional nesta quarta-feira. Não, o Alemão ele não está voltando para o Internacional, tá? É uma questão contratual que precisa passar por este processo. O Inter vendeu o Alemão, mas o Alemão ele não foi vendido para o Pachuca do México de maneira direta. Ele foi vendido, ou melhor, emprestado primeiro para o Real Oviedo da Espanha, onde ele jogou por 1 ano, 2 anos aproximadamente. Depois que termina esse contrato de empréstimo, ele é repassado para o Pachuca, que já pagou tudo para o Internacional, tá tudo certo nessa história. Mas o contrato previa 2 anos de empréstimo e depois a ida dele para o Pachuca, até para que não houvesse uma transferência direta do Oviedo para o Pachuca. No final das contas, ele precisa passar pelo Internacional, mas ele só passa contratualmente pelo Internacional e já os documentos são enviados para o México para essa transferência internacional acontecer. Então ele é registrado aqui no BID por um mero protocolo, por uma questão burocrática, porque a partir de agora os contratos que já estão assinados, as propostas que já estão assinadas, não tem risco nenhum ou possibilidade nenhuma de haver o alemão jogando pelo Internacional, porque o alemão nem contrato tem nisso, porque ele já tem o Pachuca, uma proposta assinada junto ao Internacional e uma proposta aceita pelo Internacional. Agora, nos próximos dias, ele vai de novo ser transferido para o Pachuca do México e aí terá a sua rescisão contratual definitiva com o Inter, tá? Por último, vamos falar sobre Brasileirão Sub-20, porque o Inter perdeu hoje fora de casa para o Bragantino pelo placar de 1-0 e vai para a última rodada do Brasileirão Sub-20, com grandes chances de ser rebaixado, tá? O Inter enfrenta na última rodada a equipe do Vasco, tá? E a equipe do Santos, perdão, no estádio Paço da Areia. O Grêmio, que está logo acima do Inter, o Inter é o 18º, cai em 3 times, o Grêmio é o 17º, o Inter tá com 15, o Grêmio tá com 17. Enfrenta o Vasco fora de casa. O Inter precisa ganhar e torcer pro Grêmio perder para o Vasco, ou então empatar para o Vasco, aí depende do saldo de gols. Mas o Inter tem uma situação muito delicada na tabela do Brasileirão Sub-20, perdeu agora pro Red Bull Bragantino um jogo importante e vai pro jogo da sua vida na outra quarta-feira, dia 23, no Paço da Areia, contra a equipe do Santos, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem odds nesta quinta-feira de vários campeonatos espalhados pelo mundo. O futebol ele voltou a estar mais pulverizado, né? A gente tem pelo Campeonato Brasileiro Fluminense e Cruzeiro. Odd do Fluminense 2.13, empate 3, Cruzeiro tá pagando 3.35. Tem também Copa Sul-Americana, Atlético Bucaramanga e Atlético Mineiro. Odd do Bucaramanga 4.1, empate 2.8, Galo 2.1. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!